Muito bem, vamos conceituar a equipe do Vasco da Gama, começando com o Léo Jardim. Quando foi exigido, estava lá para salvar o Vasco. Não teve culpa no gol do Gerson, um chute muito bem colocado, a bola vai fugindo do arqueiro do Vasco da Gama. Vou deixar ele com 3 estrelas. Bom jogo do Léo Jardim. Paulo Henrique, um lateral que hoje agregou muito mais a defesa, né? Foi um cara que tramou um duelo muito interessante com o Gonçalo Plata, que ficou mais pelo lado canhoto, principalmente no segundo tempo. Em alguns momentos até ele conseguiu uma arrancada ou outra que tirou o Vasco ali do sufoco, mas que teve dificuldade na marcação. Vou deixar ele com 2 estrelas. Michael, um bom jogo em termos de bloqueio, um cara que bloqueou muito bem as finalizações do Flamengo. O Flamengo, quando tinha espaço, tentava queimar chutes ou dentro da área ou de média distância, e o Michael estava sempre ali para bloquear. Bons cortes, um jogo seguro hoje do Michael. Vou deixar ele com 3 estrelas. O Léo também um jogador que tem ganhado sequência com o Rafael Paiva, muito criticado pelo torcedor vascaíno, mas eu achei que também cumpriu bem o seu papel. Não vejo culpa no gol do Flamengo. Um cara que tentou fazer a linha de impedimento, mas o Arrascaeta dá o passe na hora certa. Eu vou deixar o Léo com 2 estrelas. Glorioso Lucas Piton. O Piton era a tentativa do Vasco na saída de bola, né? O Vasco tentando forçar muito essa saída pelo lado esquerdo para tentar colocar o Piton no jogo, mas o Piton foi muito bem marcado hoje pela equipe do Flamengo, não conseguiu chegar tanto ao ataque, e com isso, ele que é para mim um dos principais armadores da equipe do Cruz Maltino, a bola não chegou no Verratti, o Vasco criou muito pouco, então o Piton vai ficar com 2 estrelas. Hugo Moura, que achei que fez um jogo interessante ali, fazendo a proteção da defesa do Vasco, em alguns momentos conseguindo uma saída de bola mais curta, cavando algumas faltas. Dá para deixar ele com 2 estrelas. Esforça, aquele jogador que já tem um pouquinho mais de qualidade a um passe mais curto, né, uma saída mais curta. Teve dificuldade no primeiro tempo, porque o Flamengo impôs um ritmo muito forte, pressão alta ali na saída de bola, e o Esforza e o Hugo Moura tiveram certos problemas para fazer essa bola chegar com qualidade, chegar limpo ali no setor de ataque, por exemplo no Payet. Eu vou deixar o Esforza com 2 estrelas. Payet. Esse aí foi um cara que foi um pouco sacrificado no jogo, apareceu muito pouco, a bola chegou pouco para ele também não procurou muito participar ali, né, da opção de passe. O Payet ficou um pouco abaixo na noite de hoje, 1 estrela. Glorioso Jean David. O Jean Davi, que entra no lugar do Ryan, né, o Ryan que foi titular na Copa do Brasil, mas pela expulsão me parece que vai perder um pouquinho de espaço nesse momento. Entra o Jean Davi para agregar um pouquinho mais de retenção de posse, para você tentar ficar mais com a bola, mas que na prática não mostrou muita coisa. Então, 1 estrela pro Jean Davi. Verratti é outro jogador que a bola não chegou. Quando chegou, ele não conseguiu produzir muita coisa. Foi um jogo hoje pouco produtivo do centroavante argentino. 1 estrela. O David foi um cara que agregou muito a fase defensiva, recompondo ali o sistema defensivo, em alguns momentos formando a linha de 5 para reforçar a marcação nesse setor esquerdo, não deixar o Piton no mano a mano. Então o David ajudou de outras formas, ajudou na defesa, no ataque não teve muita chance, mandou uma bola na trave, mas estava impedido. Então vou deixar o David com 2 estrelas. Daqueles que entraram, o Ryan. O Ryan, que é o cara que começa a jogada do gol do Vasco. Ele tem uma arrancada de pelo menos uns 30 metros ali, que rompe a primeira linha de marcação do Flamengo e abre o campo pro Vasco, e aí origina todo o espaço necessário pro Emerson Rodrigues fazer o cruzamento, o Mita invadir a área, mandar aquele chute cruzado e o Coutinho fazer o gol. Então o Ryan teve sua parcela de contribuição para esse empate. Vou deixar ele com 2 estrelas. Emerson Rodrigues também participa da jogada do gol, conseguindo trazer velocidade pelo lado esquerdo do campo, entra no lugar do David. Dá para deixar ele com 2 estrelas. Puma Rodrigues.
Pumita eu vou deixar com 3. Ele entrou e deu assistência pro gol do Coutinho e carimbou o comentário do comentarista, que eu falei, entrou pra atacar um pouco mais a profundidade, pra chegar ali de fundo, e no primeiro lance que ele tem a oportunidade pra fazer isso, consegue assistência pro Coutinho fazer seu primeiro gol no retorno à Colina. Então eu vou deixar ele com 3 estrelas. E o glorioso Coutinho? Eu acho que o torcedor vascaíno tá feliz da vida, Cezão. Se tivesse como o torcedor do Vasco escolher o momento pro Coutinho fazer o primeiro gol, garanto pra você que seria nessa partida de hoje contra o Flamengo, o maior rival da equipe do Vasco. Ele entrou um pouco discreto, um pouco sumido, mas craque é craque, né, Cezão? Quando você menos espera, ele tá lá pra decidir e trazer um pontinho importantíssimo pra essa equipe do Vasco da Gama e que mantém a invencibilidade do Cruz Maltino. A gente falava, o Vasco do primeiro turno não existe mais. Esse Vasco vai dar trabalho. Esse Vasco vai dar trabalho nessa reta final, não só no Brasileiro, mas também na Copa do Brasil. 4 estrelas pro Coutinho. E pro Matheus Carvalho? O Matheus Carvalho eu vou deixar com 1 estrela. Esse aí não acrescentou muito ao jogo. Entrou pra trazer um pouquinho mais de pegada ao meio de campo. E vou deixar com 1 estrela. Conjunto do Vasco hoje? Conjunto do Vasco eu vou deixar com 2 estrelas. Eu acho que o Vasco não fez uma grande partida. Dentro da sua estratégia, eu acho que segurou o Flamengo o máximo que teve tempo. Mas com a bola não fez muita coisa. Conseguiu chegar ao gol de empate, mostra que o time tá fechado, que o time conhece, e principalmente o treinador conhece o elenco que tem na mão. Acho que isso é importante a gente frisar. Então, o coletivo do Vasco, 2 estrelas. Quando precisou jogar, o Vasco mostrou que tem repertório, que tem recursos também. E pro Mister, pro professor? O Mister, pro Rafael Paiva, um técnico que vai chamando a atenção nesse Campeonato Brasileiro, junto com outros bons nomes que vão surgindo, como o Fernando Seabra do Cruzeiro, mas acho que o momento é o Rafael Paiva, o técnico mais promissor que vai surgindo. 4 estrelas, porque mexeu e acertou em cheio o que o Vasco precisava. A entrada do Pumita, a entrada do Emerson Rodrigues para trazer velocidade pelo lado, a entrada do Felipe Coutinho para você ter ali um meia que pisa na área, que chega ali para finalizar. Então, acho que mostra como ele tem o conhecimento do elenco que tem na mão. Acho que isso é muito importante pro técnico. 4 estrelas para ele. Perfeito, perfeito. Esses os conceitos do Vasco da Gama.